Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui dobrados para o 6º episódio da 2ª temporada da série Star Trek Picard, exibido na Amazon Prime Video. Pois bem, pessoal, começamos então com esse episódio, a 2ª metade então aqui desta temporada. E podemos dizer então que tudo está caminhando bem? Na verdade, não. A maneira que os roteiristas e produtores estão trabalhando aqui com esta temporada, a gente pode dizer também que a primeira foi assim, é daquela maneira que você vai aos trancos e barrancos, ou seja, parece que você está avançando com a trama, mas na verdade não. Dou um exemplo, por exemplo, né? Q. Qual é a importância de Q nessa temporada? Desde o primeiro episódio, a gente sabe que ele faz uma proposta a Picard para corrigir tal coisa. Mas depois de um certo ponto a gente percebe, não, Q está trabalhando contra. Foi isso que a gente teve de meio que estabelecido no episódio passado, quando ele convocou o Adam Sung a ir contra a ascendente do Picard, a René Picard. Mas por quê? A gente não sabe o motivo. Ou seja, o tempo todo a série trabalha blocada, como eu já disse em outro vídeo, né? Ela nunca oferece uma linha narrativa suave, clara e precisa, sempre na base de um certo mistério ou de ficar ignorando certas respostas, que é o caso, por exemplo, do Q, né? Qual é a função do Q aqui nesta trama? Antes parecia que ele estava doente, mas isso é esquecido completamente, né? Ou seja, a gente sempre está meio que perdido, a gente não sabe para onde a história está caminhando. Enfim, o que vale, né? Esse episódio aqui, então, já é quase um resumo do que é a série. Aliás, esse episódio aqui já tem um problema, né? Já colocando os erros dele, né? Ele tem uma tendência a ser algo que vai ser constante em todas as séries aqui de Star Trek da nova era de latão, né? By Alex Kurtzman, né? Que é um episódio descompromissado, levinho, para não ser levado a sério. Em todas as temporadas isso está acontecendo. Na verdade, a gente pode classificar, carimbar, como o episódio Cassino. Pois é, teve isso lá na temporada de Star Trek Discovery, a 4ª temporada. Tivemos também na primeira temporada de Picard e aqui mais uma vez. Só faltou o Picard aparecer mais uma vez com seu tapa-olho fingindo ser um francês. Porque foi isso. Isso se traduz completamente na cena de Jurati cantando. O que foi aquilo? Algo completamente inexplicável. Aliás, nem foi só o Jurati que estava aqui meio que prejudicando o andamento da coisa. A própria Rainha Borg também, ela estava toda serelepe. Parecia uma adolescente com sua amiguinha. Caramba! Se antes a trama mais interessante, que estava misteriosa, mas estava não crescendo, era justamente das duas, Jurati e Rainha Borg, aqui afundou. Elas tropeçaram e caíram de boca no chão porque não ofereceram nada demais. Algo apenas pífio e bastante tendendo ao ridículo. Porque é simplesmente inexplicável ela começar a cantar do nada. Como assim? A banda começou a tocar a música que ela queria, teve luz direcionada para ela parou a festa. Tudo bem, tinha um motivo, né? Que, claro, foi dado primeiro quando se desligou as luzes para que o Picard pudesse se evadir e conseguir salvar a sua avó, sei lá quanto exatamente de avós para trás que a René é, né? Mas, sim, no começo havia um motivo para a Rainha Borg ter ajudado ali, né? Ter aquele pico, a queda de energia, né? Mas depois vira uma lambança, né? Exatamente a Jurati começar a cantar. E depois a gente percebe no finalzinho da cena que quem cantou, na verdade, foi a própria rainha. Ou seja, a Rainha Borg, ela está se meio que contaminando com coisas mundanas que a Jurati consegue trazer para ela. Justamente uma pessoa completamente fria, né? A gente vai imaginar a Jurati cantando. Realmente foi a rainha, mas peraí, enfim. Não tem sentido nenhum exatamente esse número musical aqui dentro desse episódio. Isso porque, claro, de novo, é aquele episódio legalzinho para descontrair. Descontrair o quê, se até agora eles não apresentaram nada de tenso, na verdade? Sem falar no próprio drama da René Picard, né? Que coisa mais... que não tem noção da verdade, da possibilidade real de uma astronauta, né? Como é que uma pessoa completamente assim meio desequilibrada, porque
Se ela está nesse estado, ela não está agora. Ou seja, durante todo o treinamento que ela teve, é óbvio que os psicólogos da NASA, ou seja lá qual empresa aeroespacial que ela esteja conectada, já perceberam, ou já deviam ter percebido, que ela é uma pessoa instável. Ela não poderia ser uma participante de uma missão super importante, ela deveria ter sido descartada há muito tempo. Será que foi essa a proteção que a Tallinn deu para ela durante 24 anos? Ou seja, todo mundo que percebeu durante todo esse tempo que ela é uma pessoa não muito confiável, ela foi lá e deu um jeito da pessoa se calar? Foi essa a proteção que ela deu? Porque ela afirmou isso com categoria, né? Há 24 anos eu protejo esta pessoa, é a minha missão de vida. Mas o que você fez? Agora que precisa, faltando 10 horas para ela entrar no regime de quarentena, ela não consegue proteger. Simplesmente ela passa a ser uma inútil na função que ela tem. Aí o Picard precisa agir para salvar a parada. Ou seja, é uma construção de personagem, de missão de personagem completamente equivocada. Tudo bem, no fundo, você deu o valor ao protagonista da série. Foi o Picard que fez isso. Ok, mas num sentido completamente tosco. Eu só fiquei imaginando como melhorar essa situação. Na verdade, o problema seria se toda a proteção que Tallinn deu durante todos os 24 anos para René Picard fosse exatamente o erro e Picard jogasse na cara dela. Caramba, tudo que você fez aí com sua canetinha mágica, né, seu equipamento ali, tudo que você se valeu para proteger ela, na verdade você a prejudicou o tempo todo e ela está no ápice então de explodir. Jogue isso fora, para de trabalhar, eu vou consertar as coisas. Seria sido muito mais interessante, porque no fundo ela só falou que protegeu, mas a gente não sabe que proteção que foi e quando precisa proteger, não consegue. Enfim, tudo desestruturado e exatamente no episódio que é para você se divertir, descontrair, você acaba percebendo exatamente os grandes erros estruturais da narrativa da série, da temporada, na verdade. Bom, basicamente eles perdem um episódio inteiro. Aliás, é um episódio curtinho, né? Só tem 41 minutos. Acho que é o menor que teve até agora, entre todos os 6 dessa temporada. Ou seja, fica uma enrolação danada, de novo, só para acontecer algo interessante, de positivo, que coloca as coisas um pouco para frente, só lá no final. Assim, mas antes de chegar a ele, né? Como foi, então, a artimanha de Picard para fazer com que René fosse para a missão? Apenas um bate-papo furado com ela, se fingindo ser um segurança, né? Que, aliás, também a gente não sabe como é que ele conseguiu, né? Os apetrechos, né? Um nomezinho, né? Mas aquele fiozinho, né, que se coloca no ouvido, o walk-talk, né, dos seguranças. Como é que ele conseguiu aquilo? Bom, foi no blackout também que teve, né, mas, enfim, podia ter mostrado? A gente entende, mas uma coisa meio forçada também, porque ele sai de cena dizendo para Tallinn, né, não, eu vou consertar as coisas, só que eu não sei exatamente o que eu vou fazer. É isso que ele fez, né, roubou um segurança e se fingiu passar por um. Enfim, o discurso dele, né, o sermão que ele passou para a sua ascendente, foi meio fraquinho, né? Apenas aquilo não deveria fazer com que ela ficasse agora, né, super motivada a participar da missão. Não, né? Com certeza não. Por isso que eu digo, né? Até o problema ali daquela personagem foi mal ajambrado, ou seja, foi consertado de uma maneira também quase que ridícula também. Bom, a questão também do próprio Adam Sung, né? Que ele vai ali para a festa justamente para impedir lá a René Picard. Mas o que ele ia fazer antes do que ele realmente fez depois? O que ele poderia pensar em prejudicar ela, convencer ela? Mas peraí, o Kyo, ele já estava atuando como psicólogo da René, ou seja, o que o Adam ia fazer ali, então, especificamente ali naquela festa? Ele ia embebedar ela? Ia convidar ela para sair, depois ia trancar ela em algum lugar? O que ele ia fazer? Porque aquele atropelamento que ele acaba fazendo e que Picard acaba se machucando para salvar a sua avó, digamos assim, foi coisa do momento, né? E também uma forçação de barra, né? Uma facilitada de roteiro, né? Pô, exatamente o cara tá lá derrotado, sentado no seu automóvel e de repente ele vê passar justamente o motivo para salvar a sua filha. Ah, vou passar por cima dela. Uma coisa nada a ver, né? O roteiro devia ter apresentado pra gente algo que ele fizesse ali dentro daquela cerimônia que estava acontecendo ali, né? E o pessoal, então,
faria alguma coisa para impedi-lo, né? Mas não, ele não fez nada. Aliás, por que tanta gente foi cumprir a missão de convencer René a embarcar na missão? Não tinha serventia nenhuma, tá todo o elenco ali, né, participando desta iniciativa. Aliás, Raffi e Seth não fizeram nada ali, né? O Rios também acabou não fazendo também pouca coisa, né? No máximo ele fez a conexão justamente de quando o Picard estava acidentado, poder levar até aquela sua médica, né, que ele conheceu na sua aventura particular, que não servia para nada para a trama da série, para a trama dessa temporada. É meio naquela coisa que o pessoal faz. Não, vamos machucar o personagem aqui neste episódio, no episódio 6, para dar um drama, ele vai ficar inconsciente, né? Vamos perder o personagem. Aquele draminha bobo, né? A gente sabe que não vai dar em nada, né? Mas o roteirista pensa, mas como é que eles vão achar um médico assim do nada? Não, vamos criar então um personagem em episódios anteriores, vamos justificar a aparição de um médico aqui antes. Por isso que deram então aquela trama completamente paralela para o Rios. O que também não tem sentido. Aquela canetinha também da Tallinn, depois ela começou a usar e estava analisando o cérebro dele. Caramba, por que ela não fez alguma coisa a respeito quando ele estava lá caído no chão, acabado de ser atropelado, né? Ou alguém, não podia ter um tricoder ali que pudesse analisar, não, vou aplicar um negócio aqui, não sou médico, né? Mas vou aplicar alguma coisa. Ninguém tem noções de primeiro socorro. Pois é, né? Uma coisa totalmente forçada. O episódio é forrado de coisas que não fazem sentido, justamente porque ele é um episódio para ser leve, descompromissado. Assim, né? O Elnor apareceu de novo, né? Numa alucinação, mais uma vez, de Raffi. Mas para quê? Não sei. Só para constar também, né? Não serviu de nada. Por que ela tá tendo essas alucinações? Claro, ela quer salvar ele, né? Quer trazer ele de volta à vida no final da temporada. Isso é óbvio, né? Mas não serviu para nada, né? Enfim, estou esquecendo de alguma coisa. Eu ia comentar algo, mas já me esqueci. Mas enfim, vamos passar então para a parte final, que foi lá exatamente do Adam e sua filha, né? Pois é, né? Ele volta todo arrasado, que não conseguiu cumprir a sua missão, que ele estabeleceu com o Q, mas Q não avisou pra gente o que era exatamente o que ele devia fazer, né? Enfim, ele volta arrasado para casa e a filha fica desconfiada e vai fuçar nas coisas do pai lá no computador e começa a achar toda a vida dela, né? Ou toda a sua não vida, né? Porque ela vê um bando de fotos, vídeos e não lembra de nada daquilo. Caramba! Por que eu não lembro de tudo isso? Bom, literalmente porque não foi ela que viveu aquelas infâncias ali, né? Foram, digamos, clones dela, a gente pode considerar, né? Que na verdade é isso, né? Agora, quem é? Tem uma teoria que anda por aí dizendo que ela em si não é a filha do Adam Sung, na verdade é a esposa, né? Que ele clonou de alguma forma, também naquelas pesquisas eugênicas que ele está fazendo, de eugenia, né? E, na verdade, ali nos arquivos ela pegou tudo que ele fez durante décadas, provavelmente, porque ele foi envelhecendo, dá para perceber, né? Ou seja, na verdade você pode até dizer, não, a história foi para frente, então aqui neste ponto. Tá, mas o que isso tem a ver com o problema lá que a gente viu exposto no segundo episódio daquela sociedade totalitária? Bom, eu disse para vocês, né, que quase todo mundo não reparou, né, que quando teve aquela tomada, justamente quando estava lá durante o evento, né, onde ia se matar justamente a Rainha Borg, né, tinha uma estátua holográfica justamente do Adam, né, lá na Bahia de, não sei se lá é São Francisco, é Los Angeles, não, lá é Los Angeles, né, na Bahia. Pois é, e tava lá aquele negócio, o que isso tem a ver com o negócio? A gente não consegue ter as conexões, eles só colocam tudo sempre na base do mistério, a gente nunca fica informado, a gente não tem uma condução, é assim que se está construindo. Não, é tudo jogado, depois eles vão amarrar tudo lá no último episódio, com certeza. E no fundo, né, aí você pensa, como é que eles conseguiram achar ou participar dessa história? Porque foi a dica da Rainha Borg. Lembra que a Rainha Borg falou de uma guardiã? A gente nem lembra mais que Guy não apareceu aqui, né? Porque é tanta coisa jogada a todo momento que você fala, caramba, é mesmo. A referência que a rainha deu a eles foi procurar uma tal guardiã, que na verdade aí não era Guy, na verdade era Tallinn. Enfim, uma salada danada. Tudo muito mal ajambrado o tempo todo. E não tem como a gente gostar desse andamento da história. Não tem, porque é fraco demais.
esse episódio é uma bela de uma porcaria, vamos combinar, né? Tem gente, sim, eu já percebi que gostou bastante, justamente por causa da leveza, mas porque era a proposta inicial dos roteiristas quando bolaram esse episódio. Ser leve, descompromissado. Vamos fazer algumas gracinhas? Vamos colocar a Jurati cantando? Não, na verdade não. Melhor ainda, depois se descobre que quem estava cantando era a Rainha Borg. Bom, e no final das contas, também é outra história que avançou um pouquinho, ou não avançou, na verdade só teve um certo complemento, que é a questão também da Jurati com a Rainha Borg. De novo, agora ela está dominando completamente porque ela fez um truquinho, quer dizer, aquela história dela fazer ela cantar foi para liberar alguns hormônios no corpo, né? Hormônios, né? Acho que são, né? E aí ela tem um completo domínio, então, da Jurati. Agora ela é 100% Rainha Borg no corpo da cientista maluca? É isso? E agora ela sai andando pelas ruas da cidade? Vai fazer o quê? Ela vai começar a assimilar todo mundo? Ou seja, de novo, então o que a gente viu no segundo episódio daquele regime totalitário também tinha a ver com os Borgs. Tá vendo? É tudo uma salada, a gente não entende direito como aquilo aconteceu. Na verdade, nos primeiros momentos disseram, não, é porque precisa acontecer algo de definitivo, não pode ser mudado daqui a 3 dias. O daqui a 3 dias era realmente o início da missão da René Picard em direção à Lua lá de Júpiter, Europa. Tá, mas no fundo então não é isso. Tem coisa a ver com Adam Sung, suas pesquisas de eugenia, e também agora com a Rainha Borg / Jurati. Mas o que é de fato a história dessa temporada? A gente não sabe. Ou seja, esse episódio aqui é um exemplo claro de como tudo está mal ajambrado aqui na segunda temporada de Star Trek Picard. E acho que eu já falei tudo que tinha para falar de mal desse episódio, né? Tem alguma coisa boa? Não. Que eu me lembro, não. Portanto, acho que é melhor encerrar aqui essa minha resenha e logo dizer que para esse 6º episódio da segunda temporada de Star Trek Picard, eu atribuo apenas 1 asterisco. Apenas isso. Está indo de mal a pior, com certeza. Vai piorar, eu tenho certeza que vai piorar mais um pouquinho ainda, porque a história está enrolada. Quando eles começarem a desatar esses nó aqui, ou então finalizarem com alguma coisa, dando um grande amarro, assim, bem forçadamente, né? A gente vai ver que, caramba, eu não sei para onde a história vai. Não tem nenhum sentido nada que está sendo contado, né? Está tudo jogado, espalhado, horror, totalmente dispensável. E olha que realmente a série enganou, porque os 2 primeiros episódios, eles estavam bem estruturados, estavam bem escritos, bem amarrados, mas agora, cada vez mais, passa-se mais uma semana e você percebe que tudo está desconjuntado. Não dá para gostar disso não, com certeza. Mas eu quero saber a opinião de vocês, se vocês estão gostando, sim, da série e se gostaram desse episódio. Coloca ali nos comentários do vídeo. É isso.